Fala galera, bem-vindo de volta ao canal. Tô aqui hoje com o Gustavo Fernandes, que é diretor da empresa chamada Imaginar, uma produtora audiovisual aí. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre esse cara aqui no canal. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. E é isso. Obrigado pela participação. Cara, uma honra ter você aqui comigo. Pra quem não sabe, eu conheço o Gustavo já tem, sei lá, uns 5 anos. Quando eu comecei no audiovisual, assim, comecei mesmo, já era um cara que eu ia lá pra perguntar várias coisas. Porra, o que você acha disso aqui? E tal, assim, melhores trabalhos possíveis. E hoje em dia continua sendo um cara que, pô, tá tirar dúvida de projetos altíssimos, de Lei Rouanet, de Ancine, de tudo. Eu chego nesse cara porque ele entende muito. Vocês vão saber ao longo do nossa conversa aqui. Mas, cara, se apresenta aí pra galera que não conhece. Eu já conheço de cabo a rabo, mas se apresenta aí, fala um pouquinho sobre você, sua produtora, seus projetos que a gente... que você já fez. Eu já trabalhei em alguns projetos, vou dar uns pitacos aqui também. Mas tem muito projeto esse ano também. Vamos ter muita coisa que a galera vai poder aproveitar aí de casa. Show de bola, Léo. Te agradecer pelo convite, né? Acho bem maneiro a gente poder estar batendo esse papo, né? Quando a gente se conheceu também, na verdade, foi através do teu pai, né? Vizinho lá. Verdade. E quando ele contou o trabalho que você está começando a fazer e tudo, e acho que a admiração foi mútua, né? E aí fiquei amarradão de poder ali naquele momento tirar tua dúvida, te ajudar, etc. E enfim, da gente depois trabalhar junto em algumas produções. E que a gente trabalhe bastante junto daqui pra frente, né? Agora que tá cheio de produção. Cara, meu nome é Gustavo Fernandes, eu comecei minha carreira no audiovisual tarde, né? Hoje eu tô com 45 anos, eu tô no audiovisual desde 2017, então vai fazer 6 anos, né? É recente, com 39 anos foi a primeira vez que fui trabalhar com isso. Eu sou empresário da área de educação, aí bastante tempo, eu tenho uma rede de escolas no Rio de Janeiro, tem 25 anos já, fiz agora. E no meio desse caminho, né, quando a escola cresceu e eu vivia disso, etc., eu tinha um amigo. Você fundou a escola cedo, né? Fundei a escola cedo, eu fundei a escola com 20 anos. Caraca, não, acho que eu não tinha empreendedor desde eu sempre quis ser empreendedor, né? Desde adolescente, quando eu cheguei a estudar no Colégio Naval, fui da Marinha. Então, lá dentro, me incomodava aquela estabilidade, né? Caramba, você vai sair daí, vai perder a sua estabilidade. Não, eu não quero minha estabilidade, eu não gosto de estabilidade, né? E aí com audiovisual. Aí eu pedi baixa, saí, aí com mais 2 amigos, a gente sempre foi muito nerd, sempre estudou muito, e resolvemos abrir um cursinho para vestibular em 98, né? Numa casinha pequena que sabe-se lá como, nem é o foco hoje do nosso papo, mas deu certo, claro, cresceu, enfim. E aí quando chegou em 2008 eu conheci meu sócio do audiovisual, Marcos Malafaia. Ele tinha sido Globo na década de 90, tinha sido editor-chefe do Globo Esporte, tinha trabalhado, conhecia muito a área de esporte da Globo. Ele me chamou para ser sócio dele, e ali em 2014... A gente já tinha 6 anos de amizade, eu resolvi ceder e ser sócio dele. Foi pentelhado, vem pra cá. O cara já via o lado empreendedor do Gustavo, já tinha entendido que fazia sentido de trazer, né? Ele gostava, esse era um dos lados, né? Ele gostava de como eu geria a minha empresa. Eu acho que a gente tinha uma afinidade cultural, né? A filosofia que ele implementava na empresa dele era muito parecida com a filosofia que eu implementava na minha. Esse é um motivo, eu acho que é o motivo mais bonito. Então, é um motivo menos bonito que ele queria fazer um projeto que precisava viajar e ele precisava de um cara para explorar, né? Ele brinca assim, né? Ele brinca, precisava de um babaca para botar no meu lugar lá, para se ferrar no meu lugar enquanto eu viajava. E era isso, ele tinha um projeto pessoal que chamava Imagem da América, e ele queria viajar a América toda no motorhome com a família. Ele, a mulher e os 2 filhos. Isso já era um programa? Não, ele não ia fazer um programa. Ele fez um programa quando ele saiu da Globo, no final dos anos 90, que era o Imagem da América, numa Land Rover só pela América do Sul. E ele foi entregando reportagens e tudo para a Globo. Depois, né, isso foi em 98. Em 2015, né? Em 2015 ele topou, ele quis fazer de novo, só que agora sem fazer produção audiovisual. Queria porque queria, passar um ano de sabático viajando no motorhome. E pegou o carro e foi até o Ushuaia, e depois do Ushuaia até o Alasca. E ficou um ano viajando. Então, em 2014, serviu para ele me passar como a empresa funcionava, e a gente não era focado no audiovisual, a gente era focado em esporte. Então, a gente cuidava dos esportes que a Globo não tinha braço para cuidar. Então, por exemplo, a Globo ela tem uma limitação, e o futebol toma um espaço enorme. Então, carro-chefe. E é um negócio meio louco, porque às vezes a gente critica a Globo falando assim, pô, mas a Globo não dá moral para os outros esportes.
Tem noção do que é todo dia você fazer matéria do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, aqui no Rio de Janeiro? Num dia você tem que ter 4 reportagens. São 4 unidades móveis na rua. Tu acha que dá? Não tem, é muito caro isso. Então, não sobra muito para as outras, né? Agora tá mais fácil, né? A maneira como a gente gera conteúdo é muito mais simples do que foi no passado. Então, o que a gente fazia ali em 2015, 2014? A gente foi cuidar de confederações que a Globo não tinha como cuidar, então a gente cuidava e entregava conteúdo para eles decidirem se queriam usar ou não, né? E fazia transmissões de evento ao vivo para o Sport TV, que tinha grade. Então, o patrocinador daquele esporte arrumava uma forma de pagar a gente e a gente entregava e a Globo exibia quando tinha qualidade. Foi assim que eu comecei a trabalhar. A gente cuidou da canoagem, foi o case da canoagem em 2016, na Rio 2016. A canoagem teve desempenho técnico, né? O Ezaquias arrebentou, a gente fez um monte de medalha. Golaço. Mas a gente ficou 2 anos construindo o relacionamento com o canal para ter credibilidade para entregar o produto que a gente estava entregando. Sim, e foi construindo a ideia da audiência, porque você chega de paraquedas e bota canoagem, né? A canoagem nunca tinha feito uma transmissão ao vivo, por exemplo, da canoagem slalom. Aí tem uma regra que cada canoísta saía a cada 20 segundos. E aí você faz uma transmissão que o cara que saiu, aquela canoagem que desce corredeira, ele chega no final e o outro já saiu, então fica muito louco a transmissão assim. A gente teve que organizar, né? Não, do tipo, pô, saiu de 1 em 1 minuto. Ou só sai o próximo quando a gente autorizar. E aí eu ficava no rádio, ó, pode sair o próximo. Não existe essa autoridade, então. Teve que ter, né? O esporte, na época, né, o falecido João Tomazini, que acabou falecendo de Covid, um grande amigo meu, ele deu essa moral pra gente, era o presidente da canoagem, ele comprou a briga do tipo, não, eu quero a canoagem, eu quero exibir a canoagem, eu quero levar a canoagem lá em cima. Enfim, e foi assim que começou. Acabou o Rio 16, o meu sócio voltou dessa viagem sabática, eu já tinha tocado a canoagem por um tempo, e ele decidiu que a gente tinha que voltar a produzir conteúdo para televisão, ele voltar a produzir, né? Porque eu não tinha produzido ainda, né? E aí ele falou, pô, Gustavo, existe um recurso de lei de incentivo da Ancine, que a Globo tem uma certa disponibilidade para o esporte, que está precisando de gente como eu para produzir, e eu vou te colocar nessa área, a gente vai para essa área, você já aprendeu bem um primeiro passo, acho que você vai aprender bem o segundo, a gente contrata alguns diretores também, e vamos para a área do audiovisual, né? Eu já estava apaixonado pelo esporte, tá? Eu já era apaixonado pelo esporte. Quando foi para o audiovisual, eu enlouqueci. Uniu assim, agradável. Não, eu enlouqueci. Porque, sem desmerecer o esporte, o quanto você estuda para fazer um documentário é bem diferente do quanto você estuda para operar uma transmissão. Né? O quanto você se envolve com conteúdo, com pessoas, é muito diferente no audiovisual. Né? Então, é muito mais encantador, intelectualmente muito mais desafiador, né? E você lidar com aquilo do quanto que, quando vai para o ar lá, seja lá o corte de 52, de 26 minutos, ou um corte mais resumido para a TV aberta, você sabe quantos meses leva para você fazer desde desenvolvimento, pré-produção e produção até chegar na edição, finalização e para o ar. É um processo extremamente mais prazeroso, pelo menos na minha visão. E aí eu enlouqueci, eu brinco até hoje, né? Se eu ganho no Mega Sena da virada, eu fico só produzindo com esse dinheiro para sempre, assim, tipo, o que vocês querem que eu produza? Eu vou lá fazer, para não ter o desafio de arrumar orçamento, né? Enfim, e aí foi assim que eu comecei. Te dá prazer mesmo, então? Demais. Hoje eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. Eu sigo administrando a minha escola, né? Eu tenho um papel importante na minha escola. Eu tenho uma editora também que vende material escolar, essa eu não preciso tocar nada, é um sócio meu que toca. E eu tenho a Imaginar, que é a produtora de conteúdo. Né? Eu não desgosto de trabalhar em outras áreas, não é isso? Né? Durante a pandemia, por exemplo, a Imaginar ficou parada e eu fiquei 100% focado na minha escola e estava feliz. Estava bem amarradão. Claro. Né? Mas, um filho também. Mas eu sou muito hoje apaixonado pelo audiovisual. É o que eu quero fazer da vida, assim, só e pro resto da vida, né? É engraçado, porque o que você quer fazer, né? Às vezes, lidando com adolescente ou com vestibulando, e eu brinco, o que você quer fazer agora, né? Porque, sei lá, fui me descobrir apaixonado pelo que eu faço com 39 anos, né? E que serviu bastante ter a experiência de empresário, gestão de pessoas que eu tenho, né? A escola hoje nunca é tarde ficar o ensinamento para vocês, tá vendo?
Enfim, todo o know-how que eu tenho com finanças, todo o know-how que eu tenho em gestão de pessoas, pessoas e processos são muito parecidos, tá? Seja a área que for, você vai lidar com gente e com processos. Então você tem que ser um cara organizado nos seus processos, né? O que, em geral, as pessoas criativas demais, elas se organizam de menos, né? Em geral, não é uma regra, sim. né? Mas é uma tendência. Então, assim, buscar uma organização, eu digo sempre que eu tenho carência de produtor, né? Um bom produtor. Porque não é fácil encontrar pessoas querendo ser sistemáticas, organizadas e processuais. Normalmente você tem todo mundo querendo ser diretor. Né? Então é mais criativo. Audiovisual, você pensa logo que é o cara. Talvez é mais glamuroso ser o diretor, né? Mas eu admiro demais um bom produtor. Um bom produtor, ele é vital para um set, sabe? E gente, né? Então, processos e gente. Cuidar de gente é complexo. Eu acho que nesse sentido, a experiência lidando com adolescente, a experiência lidando com professor, a experiência lidando com uma empresa que é grande, hoje eu tenho 500 funcionários na escola, né? Me ajudou muito no audiovisual, entendeu? Porque eu tenho uma habilidade para lidar com pessoas que eu adquiri vivendo no ambiente escolar, né? Se você não gosta de gente, você não tem que trabalhar em escola, né? Não faz sentido. Sim, óbvio. E aí isso acabou me ajudando também no audiovisual. Vocês estão vendo calado, gente, é porque esse é um professor. Então, assim, eu tô aqui assim, prestando atenção, eu esqueço do que eu tenho que perguntar e tal. O cara vai ficar falando, claro, E é isso, mas eu vou lembrando que eu tenho que perguntar. Cara, beleza, já entendemos aqui e concordo muito com você. Tu tinha pedido só pra eu me apresentar, né? Foi mal. Não, tá ótimo. Já aprendi aqui um monte de coisa. Espero que você esteja aprendendo também, aproveitando muito. Assim como eu aproveito diariamente, quase. Mas concordo muito com o que você falou agora sobre a questão do documentário, quando você se envolve com um projeto, que eu tô passando por isso recentemente, que é assim, a gente tá fazendo um documentário sobre o Vini Fonte, enfim, um dos maiores atletas do beach tennis do Brasil, e até então eu não conhecia muito sobre o esporte, até via na praia e tal, um tênis na praia, mas você se envolve, por quê, como começou, como é que o cara chegou até ali, qual foi a influência dos países, você começa a entender todo um storytelling sobre aquele negócio, que você vai muito mais a fundo, que você casa com aquele projeto mesmo, você fica, caraca, isso aqui é um bebilozinho, assim, não quero largar isso. E eu entendo, e tô passando por isso que foi o que você falou, né, você entra dentro daquele negócio, você vive aquele negócio e se apaixona muito mais pelo projeto. Na hora de entregar, você tá botando um filho que tá casando, né? Vai lá, filho, vai lá. Acho que é muito isso também. Tô passando por isso, me identifiquei muito quando você falou. Falando um pouco sobre os seus projetos, né? Vamos falar assim, qual foi o seu primeiro projeto, assim, da vida, né? Você teve teu sócio que chamou e tal, mas você não tinha muita experiência, pelo que eu posso imaginar, assim, a sua escola foi de um outro universo, você, querendo ou não, entrou ali nesse novo universo, me corrija se eu estiver errado, pela sua expertise e capacidade empresarial, de gerir pessoas, de gerir uma produtora, querendo ou não, também é isso, então veio a parte gerencial, de gerir pessoas, processos e tudo mais, e tinha essa parte artística. Pelo que eu tô entendendo, todo mundo também acha, tava aflorado dentro de você não sabia, porque não é qualquer um que vai desenvolver isso do nada. Tava lá só adormecido, você só despertou isso aos 39 anos. Mas pra você ter uma empresa renomada, você tem que ter muito bem isso. Você já tinha, o outro você não tinha descoberto ainda, mas você tinha. É isso que é um ponto interessante. Mas como é que foi esse primeiro projeto, assim, lidar com essa parte artística pela primeira vez? Conta um pouquinho pra gente como é que era o projeto, quais foram os desafios, já era com a Rede Globo, não era, qual era o sócio, como é que foi a dinâmica? Então, sem dúvida nenhuma, meu sócio me chamou para trabalhar com ele pelo empresário que eu era, tá? Não é fácil ter sociedade. E o cara me admirava como empresário e falou, pô, vamos ter um negócio junto, tá? Até por isso, quando eu entrei na empresa, eu era o cara focado em processos e custos, né? Porque eu entendo bem de finanças, eu faço direção financeira da minha escola, eu dei a sorte que foi adolescente nerd em matemática, física e química. Pô. Então eu sou professor de química, né? E sabia matemática e física. E isso é fácil de aprender quando adolescente. Ou fácil não, né? Sim. Você aprende quando é adolescente isso. Uhum. E velho não é fácil. E velho é bom aprender ciências humanas, né? Sim. Porque ciências humanas, pelo amor de Deus, é muito mais divertido, é muito mais gostoso, é muito mais interessante. É mais gostoso. Então eu acho que eu fui para a área de comunicação depois de velho, né? Uhum. Mais velho, eu fui para a área de comunicação. E aí, no início, o que aconteceu? Quando ele falou que a gente ia para o audiovisual,
ali naquela virada da canoagem, do esporte para o audiovisual, e ele me falou que a gente ia buscar recursos na lei de audiovisual, no artigo 3A ou no artigo 1A. Eu, como um bom nerd, né, professor, eu fui estudar. Então eu peguei a lei e fui ler, de ponta a ponta, né? E eu achei um espetáculo a Ancine. É impressionante como a Ancine te presta assistência. É impressionante como é um órgão público sério. É impressionante como é um órgão público que não te pede nada. Não vende dificuldade, né? Não apresenta dificuldade para vender facilidade, não tem nada disso. É um órgão sério, correto. Cara, para você ter ideia, quando eu li toda a IN, né, a Instrução Normativa de Prestação de Contas, eu tive a oportunidade de marcar uma reunião na Ancine para tirar minhas dúvidas. Que bacana. E os funcionários da Ancine se reuniram comigo, tá, ali no centro da cidade. E é o servidor público. Servidor público. E eu fiquei 1 hora falando, e se eu gastar o dinheiro assim? E reembolso, como é que eu faço? E como é que eu gasto dinheiro no exterior? E como é que eu pago perdi? E como é que eu faço tal coisa? E a pessoa ficou 1 hora me tirando dúvida. Né? Você manda e-mail, eles respondem. Né? Eles passaram por muita dificuldade na pandemia, eles passaram muita dificuldade com mudança de governo. Né? Eu não tenho como te garantir como está a Ancine agora, já está melhor. Né? Eu espero que volte a ser a Ancine de antes, mas quando eu fui conhecer a Ancine era assim. E aí eu fiquei maravilhado, né? Caraca, eu vou trabalhar, eu passei a preferir trabalhar com dinheiro público a trabalhar com dinheiro direto, né? Porque era um dinheiro mais seguro, em que eu conseguia dividir bem as despesas e que eu não tributava 2 vezes, né? Na verdade, se você pegar 1 milhão para fazer um projeto de um patrocinador, você vai pagar imposto sobre 1 milhão. Sim. Tá? Então vamos imaginar que você pague 20% de imposto. Eu vou pagar 200 mil de imposto, vou ficar com 800 mil para fazer o projeto. Se você pegar 1 milhão na Ancine, cada um paga o seu imposto. Então, quando eu te contratar, você paga o seu imposto. Quando eu contratar o produtor, ele paga o imposto. Quando eu contratar a finalização, ele paga o imposto. Então, eu não pago imposto sobre 1 milhão sozinho. E depois todo mundo tem que pagar o seu imposto. Esses 200 mil vai ser dividido entre todo mundo. Se todo mundo tiver uma alíquota de 20%, por exemplo. Sim. Então, é um dinheiro melhor nesse sentido. Só que ele é mais engessado. Né? Você precisa ter disciplina, você precisa saber como lidar, você precisa saber fazer prestação de contas. E aí, se você não for um cara que entende disso ou não tenha um funcionário bom para fazer isso, aí você vai ter que terceirizar isso. Aí você vai gastar dinheiro com controle financeiro, que é o que eu indico, né? Se você não sabe lidar com isso. Mas, enfim, voltando, quando eu comecei, eu fiquei focado em finanças e focado na normativa, em como a gente estrutura isso. E eu contrato as pessoas, então eu negocio os contratos, eu faço essas coisas, enquanto o meu sócio toca o conteúdo. E aí o problema é que a brincadeira, né, fazendo uma analogia com o futebol. Todo mundo quer ser o Romário, né, cara? Todo mundo quer botar a bola para dentro. Então, a gente brinca que o Romário é o diretor de conteúdo, né? É o diretor da série, é o cara que tá ali, exatamente. E que ninguém quer ser o Dunga, né, cara? E eu comecei como Dunga. A gente até brincou muito, né, assim, quando eu fiz o Jogada de Chefe, né? Porque eu tava doido para trabalhar no conteúdo do Jogada de Chefe, que é um projeto que a gente vai falar daqui a pouco, e o meu sócio falando assim, não, você só vai fazer a produção. Você vai ser diretor de produção e produtor executivo. Você não vai se meter no conteúdo de forma alguma, porque esse projeto é tão difícil que você não tem que brincar no ataque. Você tem que jogar só no meio campo distribuindo a bola. A gente tem que ganhar. Exato. Pensar no time. Exato. Então você tem que tomar um cuidado com isso, né? Eu vejo assim, né? Eu, Gustavo, amo o conteúdo. Tá? Amo o conteúdo. Desde que eu entrei, eu queria ser o diretor do conteúdo. Eu queria ser o roteirista, eu queria ser o cara que entrevista, eu queria ser o cara que participa do conteúdo. E depois eu fui vendo que a coisa não funciona bem assim, né? E que você tem que buscar o teu melhor papel ali dependendo do projeto. Então eu fiz um projeto de viagem, que eu tenho 2 atrizes, que eu tenho 2 sets, muitas vezes simultâneos, que eu tenho uma complexidade nesse projeto muito alto. Putz, não é melhor eu ficar no conteúdo. Melhor eu ficar na produção. Para fazer com que dê certo. Exatamente, porque talvez seja um papel ali que se eu não tiver, a gente vai gastar mais dinheiro, ou que eu não vou conseguir terceirizar tão facilmente quanto eu consigo, não que seja fácil, mas é mais fácil terceirizar o conteúdo em si do que a produção executiva. Sim. Produção executiva, pelo menos dos projetos que eu faço, eu vejo com maior dificuldade terceirizar, entendeu? E aí foi assim que eu comecei. O primeiro projeto chamava A Arte do Futebol Brasileiro. Era um projeto para o Sport TV, em que em 2017, né, 2017 foi o primeiro,
E o projeto era o seguinte, apesar dos 7-1 que a gente tinha tomado em 2014, o Brasil ainda manda no futebol mundial. Ainda é o país do futebol, é o país que exporta talento. E aí era a gente mostrar isso, que o Brasil é o maior exportador de talento do futebol mundial e da onde vem a arte do futebol brasileiro. Projeto em 5 episódios, de 26 minutos cada um, para o Sport TV apenas. Desses 5, eu dirigi um, né, especificamente, a parte de conteúdo. Depois que o projeto começou a andar, eu consegui me meter e eu consegui, apesar do meu sócio não querer, eu consegui dirigir o conteúdo do episódio dos Estados Unidos, que a gente foi, na época, mostrar que o Brasil estava influenciando na MLS. O Flávio Augusto tinha comprado o Orlando City na época e o Kaká estava no Orlando City. E tinha alguns brasileiros espalhados lá pelos Estados Unidos e a gente foi lá fazer isso. Isso que ano? 2000 e... Isso, 2017. 17. Foi o primeiro que eu produzi, que eu dirigi, né? Mas dirigi só aquele episódio. Depois eu voltei atrás e até depois eu voltar a dirigir alguns. E aí alguns eu dividia conteúdo. Alguns eu pego conteúdo, outros eu pego só a produção. E agora eu já estou mais definindo para cada um como é que eu faço. Entendeu? Mas foi assim que começou na arte do futebol. Depois do Arte do Futebol veio o segundo projeto, e aí você já foi mais pra parte de direção, não foi? Conta um pouquinho, qual foi esse segundo projeto aí? Cara, depois do Arte do Futebol, o que aconteceu? A gente acessou o canal Combate, tá? A gente tinha um acesso ali no esporte bom, porque tem um acesso bom no esporte, porque o meu sócio trabalhou lá, né? Então, a Imaginar entende como se produz conteúdo pro esporte da Globo. Né? E eles entenderam isso? Eles entenderam isso. Você tem que tomar um cuidado, né? Porque a tela é dos caras, né? Você tem que fazer de acordo com o que funciona para os caras. E às vezes a gente no audiovisual quer fazer o que acha que é certo, né? Eu costumo dizer que esses projetos muito lindos, coisa e tal, né? Nem sempre vão pro ar, né? TV aberta. É um negócio difícil. Existe isso, então, de produzir um projeto e não vai pro ar? Amigão, você comigo produziu, não, acabou. porque na verdade o que acontece é que eu saio... Existe bastante, né? É porque eu saio encomendado, né? Eu não faço um projeto sozinho do meu bolso, vou lá e quer exibir? Não dá, né? É muito caro, né? Enfim, o segundo projeto foi o seguinte, a Globo, ela estava começando a se estruturar para unificar o esporte, tá? Naquele momento estava o processo de parar com o fato de ter uma empresa Sport TV, uma empresa Esporte.com e uma empresa Sport TV aberta. E estava começando a unificar as áreas. E aí a gente apresentou um projeto multitela. O que é um projeto multitela? Presta atenção. Com um único custo de produção, você produz para mais de um canal. Não é fácil, porque você tem que costurar os canais. Não é fácil, porque você tem muitos clientes. Né? Mas você consegue otimizar, porque você faz uma gravação só e depois dá cara para cada um. Então, o primeiro projeto multicanal que a gente apresentou foi o Fenômeno MMA, que era o seguinte, o canal Combate ia pagar isso, também com recurso de lei de incentivo, e a gente ia fazer um conteúdo para o canal Combate e Sport TV que fosse mais para quem é fã, e um conteúdo para TV aberta, para atrair novos fãs. E eu lembro que a gente vendeu a ideia para eles assim, a gente é uma produtora que não entende nada de MMA. E isso é uma grande vantagem para vocês, porque a gente consegue fazer um conteúdo para quem não entende nada de MMA, né? Então, na época, a ideia era a gente poder produzir para 3 canais. O Combate, o Sport TV e o Esporte Espetacular, né? Era um programa dentro do Esporte Espetacular para a Rede Globo. Esse foi o segundo. E era um documentário. E a gente trabalhou vários temas, né? O MMA feminino, o MMA produto de exportação, porque o Brasil exporta o jiu-jitsu, né? Os grandes talentos, os grandes ídolos da história do MMA e a transição de gerações, enfim, era um documentário, tá? Que a gente fez com luta, beleza? Nesse daí, eu trabalhei no conteúdo em 2 episódios, dos 6. E aí, logo após esse, veio o terceiro, que acho que talvez seja o case mais interessante, porque aí veio pra gente um briefing que era assim, o GNT nunca consegue participar da Copa do Mundo e das Olimpíadas, porque não há um canal de esporte. O GNT não tem esse público-alvo. O público-alvo do GNT é mulher, né? É um público feminino. Só que eles queriam estar na Copa.
E a gente recebendo esse briefing, o meu sócio teve a ideia de fazer, tinha muito programa de gastronomia do GNT na época, como tem até hoje, né? Vamos juntar gastronomia com futebol. Não é nenhuma ideia genial, né? Não é isso, mas deu fit. E a ideia era assim, então beleza, me dá um chefe de cozinha do GNT, a gente leva ele para casa dos jogadores da seleção brasileira e eles cozinham e conversam e etc. E daí surgiu o que a gente ia chamar de fome de luta. E a gente pensou, isso dá várias temporadas, né? Aliás, desculpa, fome de bola. Falei fome de luta porque eu gravei, de fato, fome de luta foi o último que eu gravei. Fome de bola. Dali saiu fome de bola, que era o quê? Era gastronomia com futebol. E dali já saiu a ideia de, caraca, a gente pode depois fazer fome de luta, já que a gente está produzindo para o UFC, para MMA, que é gastronomia com luta. E dali pode sair o fome de medalha, que eu estou adiantando aqui, que é o projeto é o próximo projeto que eu também vou fazer, né? Que é a gastronomia com atleta olímpico. Vamos para dentro. E aí aprovou, né? E o fome de bola não pôde ser fome de bola porque esse nome já era registrado, que é um outro cuidado que muitas vezes você tem que ter. Ir lá no INPI, verificar se você pode usar determinados nomes. E aí virou o Jogada de Chefe. O Jogada de Chefe é um projeto que, extremamente apaixonado por ter feito ele. É o teu xodó? Não é o meu xodó, não. Meu xodó é o Tetra. Depois a gente fala dele. Mas é provavelmente o projeto mais difícil que eu já fiz, é o Jogada de Chefe, tá? É o que eu acho que de todos é o que eu considero mais difícil. Hoje mesmo, de manhã, eu estava falando com um cara que está me ajudando a produzir os jogadores para a próxima série que eu vou fazer, do quanto que era maluca aquela ideia do Marcos Malafaia, meu sócio, né? Por quê? Eu tinha que conseguir 6 episódios em que eu levasse um chefe de cozinha, que na época foi o Felipe Bronze, tá? Na casa de 6 jogadores da seleção brasileira na Europa. Pré-Copa. Pré-Copa. Um ano antes. A Copa foi em 2018, eu gravei no segundo semestre de 2017. E não tinha convocação ainda. Então, sabe quem vai? Não sei quem vai. E eu preciso, então, atrás dos titulares. Nem todo mundo joga na Europa. Sei lá, o Renato Augusto, na época, jogava na China. Tem que ser Europa. E não é fácil chegar no Neymar, né? Então, você já elimina o Neymar, por exemplo. Então, você tem que ir nos outros. Enfim, não que os outros sejam fáceis. Não foi nada fácil. E aí era isso. Eu levei o Felipe Bronze para casa do Alisson, para casa do Felipe Coutinho, para casa do Firmino, para casa do Marquinhos, para casa do Daniel Alves e para um evento que foi sensacional. A gente juntou todos os caras do Manchester City na mesma gravação. Caraca. Na casa do Fernandinho. Era Gabriel Jesus, Ederson, Danilo e o Fernandinho, cara. Mas você não tinha programado isso? Aconteceu. Então, não tinha programado. A gente começou a tatear. Tentamos o Marcelo, do Real Madrid, eu tentei o Miranda. Qual é a loucura, né? O cara abria a casa dele e assim, a gente viajou com equipamento para caramba, gravar a cozinha, eram 3 câmeras, iluminação, etc, etc. E o cara... A montagem do set não era uma montagem de documentário que a gente tenta montar na guerrilha ali o mais rápido possível. Apesar de fazer uma boa fotografia, você tenta fazer o mais rápido possível. Não, ali você ia montar a cozinha. Então, a gente não imaginava quanto tempo ia levar, mas na casa do Felipe Coutinho a gente levou 2 horas na montagem, 6 horas gravando e 1h30 desmontando. Então deu 9 horas e meia dentro da casa do Felipe Coutinho. Né? Para um cara que é atleta da seleção brasileira, tá incomodando, vamos dizer Exatamente. assim. Esses caras são muito eles não são acessíveis, né? Eles são muito inacessíveis, mas depois que você acessa, eles são os amores, tá? São seres humanos, né? Eles são muito maneiros, assim, eles são muito gentis com a equipe e tudo. Mas são caras que são extremamente caros, né? Do ponto de vista... do dia a dia, por exemplo, um cara desse se machuca, esquece, você não vai gravar mais com ele, porque ele precisa ficar internado num tratamento que esse cara cada dia parado. Então, era muito desafiador. E foi esse primeiro multitela com cara de tela diferente, porque quando você pensa no UFC, gravar para o Sport TV e fazer uma adaptação para a TV aberta, na verdade você dá uma resumida no conteúdo. Por quê? Porque eu vou pegar um programa... um documentário sobre MMA que está no canal Combate e eu só tenho que dar um ritmo e uma cara diferente para a TV aberta. Mas não é um conteúdo oposto. Você tem que fazer uma outra fotografia, por exemplo? Não, a fotografia a gente sempre faz a mesma. Não é possível fazer 2 com produção. Mas você, na hora de estar dirigindo, uma dúvida, vou te interromper aqui, tirar algumas dúvidas, senão até vou esquecer. Beleza, vamos lá. Estou aqui com o Alisson para poder fazer a parada toda e já tem aqui para fazer para
multi-entregas e tal. Você acabou de me explicar que não tem uma fotografia diferente, fica lá, mas você tem que ter um roteiro diferente. Exatamente. Você tem que chegar a fazer perguntas diferentes. O conteúdo você faz tem que ser outro. Depois faz outro, Não. ou faz um e já Vai tá embora, dando pra vai emendar, embora. tu vai Vai fazer gravando na largo. pós, você Na vai pós você resolve. você resolve. Você grava largo. Por isso Tá. que eu fiquei 6 horas na casa do Felipe Coutinho, né? Por quê? Porque você... E aí, o que eu gravei com menor tempo, né? Não. O que eu gravei com menor tempo foi o Alisson, que eu gravei com 3 horas e meia. 3 horas e meia. A sorte é que você grava cozinhando, né? E o Felipe Bronze cozinha demais, tá? Demais. É muito. E assim, não é fake, tá? Bem. Não é fake. Não é o negócio não, tô em casa. Aquilo lá é bom mesmo. É ele que cozinha mesmo. É lógico que a gente tem um produtor de alimentos que faz a pré-produção. E aí não dá pra gente chegar a fazer tudo sozinho na hora, né? Tem uma pré-produção, exatamente. Mas é assustador como cozinha bem. Tanto ele quanto o Thiago, que acabou agora de gravar comigo, o Thiago Castanho, cozinham bem demais. Aí é incrível. E aí, na verdade, voltando ali pro nosso foco, né? Eu tinha que gravar um programa de gastronomia que foi pro ar no GNT, que o público é feminino. E o público não está muito interessado no futebol raiz, né? A galera quer saber como é que é o lifestyle desse galera, como é que é o papel dele como pai, né? Como é que é viver no exterior, como é que são esses bastidores de um jogador de futebol. Eu vou fazer uma montagem, então, para o GNT e vou fazer outra montagem para o Sport TV, certo? Então, são públicos muito diferentes. Aqui é um público muito mais masculino e aqui é um público muito mais feminino, que predomina. E aí aqui é mais papo bola, boleiro. O que eu vou falar, né, com esse cara mais assunto bola. E a gente tinha uma terceira edição para a TV aberta, que era um quadro no Esporte Espetacular. E aí é muito clipado. Esporte Espetacular, você não pode ter nenhum conteúdo arrastado. Imagem de cobertura beça, gol. Então, a receita que tinha um passo a passo que importava, que eu não poderia ter um erro de continuidade. Cara, como é que essa carne estava ali e foi parar ali? Né? No GNT, isso tem que estar perfeito, porque era um programa que tinha uma entrada, eram 3 blocos, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Né? E eu gravei em 3 blocos. E os 3 blocos tinham que estar redondinhos. No Esporte Espetacular, tinha que ter alguma coisa comendo no final ali quando os créditos estavam subindo, né? Porque o papo é outro. O papel é outro, né? O programa é outro. O público é outro. A audiência é outra. E aí, com um custo de produção só. Ali, realmente foi o multitela mais maneiro, assim, de fato, que a gente fez, que depois se repetiu no Fome de Luta, que é isso, você gravar para o GNT e gravar para o esporte. Né? É muito legal juntar essas 2 pontas. E eu acho que com o GNT... O roteiro tem que ser... É difícil porque você não consegue amarrar o roteiro antes de gravar. Você amarra as ideias, entendeu? Porque é muito espontâneo. Você não tem como chegar e falar, não ficou bom. Fala isso aqui. Não, virar pro Alisson e falar, Alisson, quero que você repita essa frase de novo. Né? Não fica legal. O cara não é ator, pô. E não fica espontâneo. Né? Então, o Jogada de Chefe, que tinha menos ação, era gravação única, um dia só na casa do cara o dia inteiro, a gente não tinha tanto roteiro pré-definido, porque não tinham ações pré-definidas, e você tinha o quê? Uma sequência de conteúdo e que o Felipe ia desenvolvendo. Né? E aí você depende também muito de ter um apresentador muito bom, que é o caso. Muito bom. O Felipe é muito bom. Né? Ele guardava muito e desenvolvia muito. Então, não dá para ficar... e qual é a próxima pergunta? E qual é a próxima pergunta? Porque o jogador vai ficando tímido. Tem que ficar o mais espontâneo possível o ambiente de gravação. E o diretor não pode ficar perturbando. Entendeu? A gente, por exemplo, nem ficava com ponto no ouvido de nada, deixava o Felipe tocar. De vez em quando você faz uma interferência. A cada meia hora você chega e, peraí, vamos dar uma paradinha agora rápida, corta, beleza, até para você não ter, né, arquivos extremamente longos, um arquivo pesado. Você dá um corte legal, aí você vai lá no ouvido do Felipe, chama o Felipe no canto, brifa o que está faltando, brifa qual é o próximo passo, e assim vai. Né? Mas foi um projeto bem desafiador, principalmente pelas agendas dos jogadores. Mas assim, perrengue desse aí. Perrengue desse, vários. Vários. Posso imaginar. Porque o maior perrengue é você conseguir a agenda. Tá? Então, como é que você toma a decisão que você vai gravar com A ou com B? Né? Alguns jogadores eu consegui chegar de maneira mais fácil. E também como chega nos jogadores é muito difícil. Porque você não pode chegar por 2, 3 fontes.
Você começa a irritar, né? Você se transforma no chato. Então você tem que chegar ali no cara meio que de sniper, né? E a segunda coisa é que ele não domina a agenda dele. Então, por exemplo, Firmino combinou comigo de gravar numa segunda-feira às 6 horas da tarde, tá? Legal. Eu desembarquei em Londres no domingo, tá? Quando eu desembarquei em Londres no domingo, para a gente gravar no dia seguinte, segunda-feira, 6 horas da tarde, o empresário do Firmino me mandou mensagem: Gustavo, o Klopp mudou o horário do treino de amanhã. Não vai dar pro Firmino gravar não era nem 6 horas da tarde, era tipo 4 horas da tarde. Não vai dar pro Firmino gravar 4 horas da tarde, só vai dar para gravar 7 da noite. Você grava isso em 2 horas? Eu falei, lógico, gravo. Eu sabia que não dava para gravar, mas, cara, se eu tivesse só 2 horas do Firmino, eu ia gravar 2 horas do Firmino e ia ver o que ia dar. Né? Mas não tinha a possibilidade de ser um outro dia? Alguma coisa? Não tinha. Não, porque isso é tudo casado. Entendi. Então eu tinha agenda com o Firmino já vindo de Roma, que eu tinha agenda com o Alisson, né? Gravei com o Alisson, fui para Liverpool gravar com o Firmino. Eu tinha deixado uma janela, até tinha mais janela, porque eu tinha deixado um buraco para tentar o Felipe Coutinho, que é outro perrengue. Eu viajei para gravar o Felipe Coutinho sem ter o Felipe Coutinho. Caramba. Tá? E depois tinha gravação com o pessoal do Manchester City, que eu estava mais ou menos acertado com o Fernandinho e com o Gabriel Jesus. Tá? Beleza. E aí, em cima da hora, eu falei, dá, tranquilo. Fomos e gravou. Ué, você viajou sem ter o Felipe Coutinho? Viajei sem ter o Felipe Coutinho. E eu deixei uma janela lá, porque na minha cabeça, eu estando em Liverpool, e depois de gravar com o Firmino, eu ia conseguir convencer o Felipe a gravar. E foi o que aconteceu. O que aconteceu? Eu gravei com... Mas havia o risco. Total o risco. Como depois eu vou contar que eu tomei outros bolos. Né? Por exemplo, eu peguei o avião para ir para Roma, para gravar com o Alisson, e eu estava tentando, porque como eu deixei largo, eu deixei um período na Europa mais largo, eu deixei para tentar gravar o máximo de jogadores possível. Então eu falei com o Miranda no aeroporto embarcando para a Itália, que eu ia tentar gravar o Miranda em Milão. Quando eu desembarquei em Roma, o Miranda me ligou, putz, não vai dar para gravar mais aqui não, cara, logística aqui em casa, tô com um problema, não vou poder mais gravar. E aí eu tinha deixado aberto, eu não tinha emitido passagem, nada disso, né? E deu essa facilidade. Então eu peguei o avião achando que eu ia gravar o Miranda, desembarquei, já não era mais o Miranda, e depois, quando eu cheguei em Liverpool, ainda não tinha o Felipe Coutinho. E aí eu falava com o primo dele, que estava me ajudando, e depois que eu gravei o Firmino, eu tinha deixado 3 dias de bobeira em Liverpool para ver se eu conseguia o Felipe. E aí o primo dele me mandou uma mensagem assim, Gustavo, não tô conseguindo confirmação do Coutinho. Tem alguma coisa que eu ainda possa fazer por você? Aí eu falei, tem. Aí ele, o quê? Eu falei, pede para ele perguntar pro Firmino se a gravação foi maneira. E aí ele decide se ele acha maneiro fazer ou não. Caralho. Porque eu tinha acabado de sair da casa do Firmino e a minha sensação é que o Firmino, a Larissa, que é, a esposa do Firmino é maravilhosa, muito, muito, muito maneira, eu tinha ficado com a impressão que eles tinham gostado. Aí não deu outra. Deu meia hora, ele me falou, toma o telefone da Aimee, que é a mulher do Felipe Coutinho, e fala com ela porque ele tá afim de gravar. E aí a gente foi e gravou. Então tinha esses perrengues, né? Enfim, o maior dos perrengues foi na segunda parte. Na primeira vez, a gente dividiu as gravações em 2 pernas. Na primeira perna, eu fui... Perna você... E aí, primeira ida e segunda ida. Primeira ida de viagem para gravação, a gente definiu que ia gravar o Alisson, o Firmino e a galera do City, e acabei conseguindo gravar o Coutinho, que eu não contava. Eram 6 programas. Então, na primeira viagem, eu gravei 4. Voltei felizão, né? Imagina, tenho 4 agora, só preciso gravar mais 2. E eu tinha um planejamento para a segunda viagem que poderia ser maior ou menor. Se eu tivesse gravado só 3, eu precisaria gravar mais 3. Agora, como eu só preciso gravar 2, coça, né? Aquela ideia de, vou viajar menos tempo, vou gastar menos dinheiro, né? E aí eu tinha que tomar aquela decisão. Fico o mesmo tempo, 15, 17 dias, na verdade eram 17 dias, na Europa, gastando para tentar fazer só 2, ou boto menos tempo. E outra coisa, gravo só 2, mas marco 3, 4, como é que eu faço? Porque se eu marcar com uma galera, depois eu desmarco um jogador? Entendi, fica feio. Então, enfim, viajei, tomei a decisão, né?
por sorte, por talento, por alguém que me iluminou. Enfim, tomei a decisão de ficar os 17 dias. Falei, deixa pra lá, não vamos economizar não, vai que dá a zebra. E a minha ideia era, eu viajei e eu tinha o Daniel Alves combinado, né? O Daniel Alves era o mais difícil porque eu falava diretamente com ele. Era o único que eu não falava via assessor. E era mais difícil? É ruim porque, apesar dele sempre me responder, ele nunca me dava certeza de nada. E como é que você pressiona um cara desse? Né? Não tem cachê, não tem contrato para ele obrigar ele a gravar, né? A gente gravou o cachê desses caras, cara, não fazia sentido, né? O cara que ganhava o menor salário, o salário do mês dele era o valor todo do orçamento do projeto, né? Então era um negócio meio louco. Mas todos os projetos são assim? Como é que funciona isso? Questão de fazendo documentário do fulano, documentário da fulana, e tem a participação de um jogador, de um atleta, de um artista. Isso varia muito do orçamento que você tem. Por exemplo, eu não trabalho com projetos que... Eu não tenho orçamento ruim, não vou falar isso, meu orçamento é bom, mas eu não trabalho com grandes orçamentos, tá? Como a dramaturgia trabalha e por aí vai. Então, como eu não trabalho com grandes orçamentos, eu normalmente trabalho com projetos que não tem cachê para entrevistado, entendeu? E isso me dá uma dificuldade que eu tenho que ter habilidade de convencer o cara de que o produto é bom, de que a visibilidade dele é boa. Coutinho, que foi... Exatamente. Quase uma negociação ali, pede pra ele fazer isso, contornou, e o cara escutou de alguém que tem que ser prazeroso pro cara. Então não pode ser aquelas entrevistas chatas o tempo todo, aquela coisa que ele tá mais acostumado, tá mais maçante, né? Então, e aí o que aconteceu? Que eu viajei pra segunda perna e era o Daniel, era o Marquinhos, do PSG, e era o Paulinho, que estava no Barcelona. Então eu tinha 3, falei, beleza, eu preciso de 2, vambora. E aí, a primeira data que eu combinei com o Daniel estava em Barcelona. Ele, vamos gravar hoje? Eu falei, vamos embora, sei que. E aí, tô aqui em Barcelona. Porque ele tinha um restaurante em Barcelona. Eu falei, eu tô em Paris, a gente combinou em Paris. Que é isso que eu tô te falando, né? Ele perdeu um jogo e decidiu que ele ia pra Barcelona. Pegou o jatinho, foi pra Barcelona pra esfriar a cabeça, coisa e tal. E eu falei, cara, não dá pra levar a equipe pra Barcelona. Como eu tinha outras opções de data, eu falei, deixei pra lá. Tranquilo. Aí fui pra Barcelona, depois de alguns dias. O que eu fiquei fazendo? Fiquei fazendo imagem de cobertura em Paris, né? Fiquei fazendo cabeça de abertura, cabeça de transição de bloco, etc. Botei o Felipe Bronze para trabalhar nisso, para adiantar, e fazendo imagem em Paris, que não falta imagem para fazer. Claro. Legal. Fomos para Barcelona. Tudo combinado com o Paulinho, certo? A gente só não contava que ele ia ter filho gêmeos, prematuros, e os moleques iam estar na UTI. Então, quando eu chego lá, o Paulinho está com 2 filhos na UTI, né? Prematuros. E para piorar a situação, a mãe do Paulinho tem um problema de coração e volta para o Brasil por causa desse problema de coração. Então a cabeça dele estava a 1000 e eu não consegui gravar com ele. E eu fiquei uns 5 dias mais ou menos em Barcelona tentando convencer o Paulinho de gravar no perrengue, já que eu estava lá com tudo pago e não conseguindo fazer isso. Legal. Volto para Paris. Eu já estava há 8 dias sem gravar ninguém. Meu Deus. Primeira parte das gravações, sucesso absoluto. Queria gravar 3, gravei 4. E começa o estresse da equipe. Todo mundo querendo saber por que eu não estava conseguindo aquilo. E aquela pressão, né? Eu tinha 2 diretores de conteúdo e eu só fazendo produção. E aí o que aconteceu? Fomos para a segunda data do Daniel. Tudo certo, beleza, tudo certo, tranquilo. Eu tinha alugado uma cozinha. E essa cozinha eu tinha alugado com uma ex-funcionária minha que morava em Paris, e a cozinha era da madrinha do filho dela, coisa e tal. Uhum. Tudo certo. Visitei a cozinha antes, olhei toda a locação pra gente acertar a luz e tudo. Legal. E aí o Daniel me manda mensagem, cara, passa aqui no treino, vamos gravar hoje mais tarde. Tá. Aí fui lá, longe pra cacete de Paris, o treino do PSG, peguei o Daniel, no caminho mandei a equipe pra casa que a gente tinha alocado, né? Tudo certo. E aí começa a minha produtora, Gustavo, cadê a chave da casa que não tem ninguém aqui? Como assim não tem ninguém aí? Não tem ninguém aqui. Aí comecei a ligar para essa minha amiga, a minha amiga tentando falar com a outra amiga, não conseguindo, não tinha ninguém. E você com o Daniel Alves no carro? Não, eu indo buscar o Daniel Alves, né? Tudo para acontecer, resumindo. E eu, né, não tava nem um pouco nervoso, imagina. Né? Aí, cara, o que acontece? A 10 minutos de eu chegar onde vai pegar o Daniel, essa minha amiga me liga e fala, cara, a minha amiga se separou do francês, que é o dono da casa, e o cara falou que ninguém entra na casa dele, ponto final. E aí eu tinha o Daniel Alves, né, a 10 minutos de pegar o Daniel Alves,
para gravar um programa que ele não me cobrou cachê, né? Era um cara do tamanho dele ali no futebol mundial, e eu não tinha cozinha. Pô, Gustavo, você não alugou 2 cozinhas? Você não fez redundância? Você não... Poderia, né? Poderia ter alugado 15 cozinhas para isso nunca acontecer, mas tudo que a gente produz tem redundância? Você leva quantas câmeras para gravar, quantos operadores, quantos tripés, quantos tudo, né? É complicado. Você mais imaginar também que este pilar do projeto, do aluguel da cozinha... Eu paguei, eu não peguei a cozinha emprestada, né? Só que o cara surtou. E aí foi isso, foi um constrangimento enorme, né? O Daniel entrar no carro e eu falar para ele que ele não ia gravar, que tinha cozinha. E depois conseguiu uma terceira data dele. Ele ainda foi gentil, me deu uma terceira data. Aí sim, eu aluguei 2 Airbnb. Não ia dar mole. Não ia dar mole. Eu falei, no máximo eu durmo em um Airbnb maravilhoso. Né? Aluguei 2 Airbnb. E no dia seguinte, quando a gente gravou o Marquinho estava com febre, passando mal. E a gente abriu o coração para ele e ele topou gravar mesmo doente. A gente gravou com o Marquinhos doente e o Daniel Alves na terceira opção de data. Nos 2 últimos dias que eu estava em Paris, no dia seguinte a equipe voltou ao Brasil. São perrengues, vocês estão vendo aí de casa. Gigantesco. Mas pra vocês entenderem como funciona a cabeça de um cara que é produtor, diretor, o diretor de conteúdo, para poder fazer acontecer o negócio, né? Tá vendo aqui as tomadas de decisões, que você optou por fazer isso, aquilo, como é que eu faço? Procuro uma data diferente, como é que eu faço poder de convencimento para poder um cara que talvez não tá recebendo um cachê poder participar. Perrengue. Perrengue que acontece. A história é gigante, né? Sim, sim. Pra te contar 10 com horas detalhes. Contando, claro. Só essa história, às vezes, quando alguém vai trabalhar comigo na Imaginário, eu adoro contar com todos os detalhes. Né? Como foi esse dia que eu tinha, né? Tudo, só não tinha a coisa mais básica que era o set, né? Porque me fugiu. Eu tinha, mas me fugiu. Você estava contando aí, imaginei aqui que você dá uma dúvida de quem está assistindo, que é logística para isso tudo. É mala pra caceta, é quarto. Como é que funciona toda essa logística de gravar fora do país? Você fez vários projetos, tem quase todos, acho que envolve alguma coisa de para fora do país. Os próximos esse ano vão ter isso também. Como que é feita a logística disso, de organizar, cara, passagem é cara, isso mesmo, espera a data melhor, porque tem a agenda de quem tu vai gravar lá. Então, assim, é muito complexo. É um pilar muito importante dentro dos projetos que você toca. Como que é essa logística? De câmera, isso mesmo você falou. Como eu vou levar a câmera lá pra fora, backup? Não tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. O primeiro ponto, assim, né? É difícil você acertar orçamento, tá? Não é um projeto barato, né, que dê para você fazer na guerrilha ali, não é? Então, acertar o orçamento é difícil e sofrer com o orçamento também é difícil. Então, você tem que ter uma margem e considerar que você vai perder boa parte dessa margem ao longo do projeto. Se você sofrer para perder essa margem, eu acho que o projeto não vai funcionar. Por quê? Quando você consegue uma janela como essa, não há opção de entregar sem qualidade. Ou vai ter qualidade ou vai ter qualidade. Com certeza. Ou você nunca mais vai entregar, né? Porque, enfim, tem que ir para o ar, porque é lei, né? Um projeto de lei, de incentivo, então você não tem como não botar no ar, é um dinheiro público. Então tem que ir com qualidade ou tem que ir com qualidade. Não tem outra opção. Sim ou sim, tem que ter qualidade. E muitas vezes a decisão da qualidade passa por você tomar decisões que vão fazer você perder dinheiro. Então, passagem aérea. Na época que eu fiz esses projetos era mais tranquilo. O último que eu fiz ano passado, que foi o Fome de Luta, estava tudo surtado. Eu paguei R$3.000 em passagem para Florianópolis. Rio-Florianópolis. Paguei R$3.000 para Rio Belém. Mas quando você aprova o projeto, isso um ano antes, 1 ano e meio antes, nem sei. Depois você me explica isso também. Cara, eu aprovei o orçamento do Fome de Luta em 2019. Para gravar em Gravei em 2022. E o dólar já era outro. E aí? E aí o que eu negociei com o canal foi ter menos episódios fora do país. Isso, o canal foi bem flexível nesse sentido. Na época eu queria fazer, se eu não me engano, eram 3 ou 4 fora do país e 2 no Brasil. E a gente negociou para ter 2 episódios fora do país e 4 episódios no Brasil. Então, eu gravei com a Jéssica Batistaca em Las Vegas e gravei com a Mackenzie Dern na Califórnia, em Huntington Beach. E no Brasil eu gravei o Davidson Figueiredo, o Charles do Bronx, a Amanda Ribas e a Marina Rodrigues. E aí eu dei a sorte de ter 4
personagens muito bons e com bastante renomado na luta no país. Se tivesse todo mundo morando fora, talvez fosse mais difícil, né? E tinha 2 caras com cinturão na época no Brasil, que era o Charles do Bronx e o Davidson Figueiredo, né? O Daico. E aí lá fora eu gravei com a Jéssica, porque a Jéssica já tinha tido cinturão, e gravei com a Mackenzie, que é uma americana brasileira e que tinha uma puta história. Na época ela estava casada com o Wesley é um surfista profissional brasileiro, então ficou demais ali. Mas passagem aérea é um gargalo enorme, porque você não consegue trabalhar com tanta antecedência. Sim. Porque o problema é a agenda desse povo. Como é que você crava uma agenda para a galera? Né? Quando você vai fazer um documentário é mais fácil. Se o documentário for de conteúdo, por exemplo, Arte do Futebol Brasileiro, é um documentário que não é alguém, uma pessoa que eu preciso da agenda dela. Pode ter um, como pode ter outro. Lógico que eu precisava do Kaká, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Se não tivesse o Kaká, ia perder um peso. Mas beleza, o cara tá lá, ele tem um tempo, né? E não vai sair do lugar, né? Mas quando por exemplo, eu vou gravar com a Jéssica Andrade, eu vou gravar com a Mackenzie Dern, eu preciso definir uma data com eles. Eu não consigo definir uma data com 3 meses de antecedência. Nem isso? Não. Caramba. Então você emite passagem mais em cima da hora. Você fecha uma data, mas é melhor você fechar uma data para daqui a 2 meses. E tem um trabalho que ele é fundamental, que é um trabalho de pré-produção, que muitas vezes você não pode subestimar. Então, por exemplo, eu vou fazer agora uma série que chama GOATs, né? São os melhores de todos os tempos nos esportes olímpicos de luta. Eu vou gravar possivelmente com 2 cubanos, um boxeador, o Félix Savon, e um de luta greco-romana, o Mihain. Vou gravar com um japonês, que é o Tadahiro, que é o melhor judoca de todos os tempos, e vou gravar com uma sul-coreana, que eu não guardei o nome. Difícil falar sul-coreano. Eu posso não pré-produzir? Posso, porque eu não vou ter um apresentador, né? É uma entrevista que eu vou fazer e eu não vou vazar em cena, tá? E na verdade sou eu mesmo, beleza? Vou levar minha equipe, mas não vou levar um apresentador, não vou levar muita gente. A gente vai viajar em 3, 4 pessoas, né? Na verdade 4 ou 5 pessoas. Só que, qual é a garantia que eu tenho que eu vou chegar lá e as coisas vão funcionar? Em Cuba, na Coreia, no Japão, né? Eu preciso ver logística de hotel, preciso ver se tem autorização para gravar nos lugares ou não, se eu posso subir drone ou não, se eu entro com equipamento ou não. Em Cuba você não entra com drone. Em Cuba você não entra com microfone em fio, é difícil entrar, consegue, radiocomunicador sem chance, né? Então você tem que desenrolar a autorização desses lugares, ver como funciona a alfândega desses lugares e, principalmente, apertar a mão do entrevistado, num caso como esse, que é um documentário sobre o cara, e combinar com ele, eu vou voltar aqui com a minha equipe, beleza? E olho no olho. E não resolve tão facilmente com uma videoconferência, né? O choque cultural é muito grande. A gente quer mostrar, por exemplo, que o judô, a história do judô se confunde com a história do Japão. E através do personagem, o Tadahiro, que é um dos grandes judocas campeões olímpicos, campeão olímpico. Então, eu preciso também entender se todos os lugares que eu quero visitar do judô, templo do judô, etc., se eu posso entrar. Então, eu tenho que visitar esses lugares. Então, a gente faz uma pré-produção. O que é um trabalho? Vai alguém antes, visitar esses sets, visitar essas locações, entender como tudo funciona. Exatamente, tudo. Visitar tudo antes. E o tudo tem que ser uns 2, 3 dias no máximo, porque senão fica caro, né? Brabo. Então o cara, aquilo, né? Você vai me ver fazendo isso no Instagram e vai falar, cara, Gustavo tá fazendo turismo. Né? Mas não, né? Você faz, não vou dizer que é chato, não, tá? Claro. Não é nem um pouco chato fazer pré-produção, mas é tão complexo que eu tenho dificuldade de terceirizar. Eu tava amarradão, não, pré-produção, vou viajar, não nem quero mais ir, bota alguém pra resolver pica, exatamente. vai viajar mais e depois se der merda, é você que vai pagar essa conta. Caraca. Então, por exemplo, eu já pensei que eu tenho que formar um produtor pro meu lugar para fazer a pré-produção. Tentei isso no último, já não sei se vai funcionar não, já desisti. Porque, por exemplo, eu fiz uma pré-produção para um programa de viagem, pro GNT, chamado Viagem a Qualquer Custo. Eram 2 atrizes, a Fernanda Paz Leme e a Lona Xavier. Uma viajava rica e outra pobre. Uma puta ideia do canal que pediu pra gente depois gravar, né? Aí variando. Em cada cidade uma ficava rica e outra ficava pobre. Então, se quiserem ver, Viagem a Qualquer Custo, tem no Globoplay. E aí você mostrava o turismo de luxo e o turismo de mochileiro.
E a ideia era a gente mostrar em vários momentos que o turismo de mochileiro é mais maneiro, né? Enfim. E a gente foi gravar em El Calafate, tá? El Calafate é na Patagônia, na Argentina, e tem uma geleira chamada Perito Moreno, tá? Eu fui lá para conseguir autorização para gravar em Perito Moreno, né? E desenrolei na prefeitura lá de El Calafate, e ela falou, não, é isso aqui que você tem que fazer, isso aqui que você tem que fazer, beleza. Ó, é publicidade ou é promoção do turismo? Eu falei para ela, promoção do turismo, pô. Eu vou estar lá falando viagem para El Calafate. Eu estou usando verba pública do governo brasileiro, né? É dinheiro da Ancine. Não tem publicidade nenhuma nisso aqui. Beleza, não, porque se for publicidade é caro, hein? Falei, não. E aí peguei os papéis, exatamente, na prefeitura, que nem sempre é acessível, né? Nem sempre é simples, tá? Mas legal, era cidade pequena, consegui, a moça foi um amor, tudo certo, voltei e dei para minha produtora no Brasil, ó, agora desenrola. E vão pagar a taxa que tem que pagar de turismo, tá? Falou com um cônsul argentino no Brasil. Olha a complexidade. Legal, a coisa foi fluindo. Vai chegando próximo da viagem, tudo marcado, e não sai autorização. E aquela história, né? A gente vendeu o destino pro GNT. A gente falou, pô, El Calafate vai ser um destino maravilhoso. Perito Moreno é maravilhoso. E El Calafate tem várias outras coisas para você fazer, mas basicamente é o Perito Moreno, né? É a geleira que é fantástica. Não tem programa se eu não gravar em Perito Moreno. Cara, há 5 dias da gente viajar, sai a autorização. Você já fica numa tensão que cara, e eu vou falar isso para todo mundo? Eu vou ficar passando essa insegurança para a equipe? Você vive essa insegurança contigo. Né? E como é que é feita essa gestão de pessoas? Você, avisa, né? Não avisa, fala, exatamente, não fala. Entendeu? Então não dá para ficar falando tudo para todo mundo, porque vai todo mundo ficar ansioso e angustiado. Não funciona assim. Você é o diretor de produção para isso. Para você sofrer com isso sozinho, com as suas decisões. E depois você que dê seu jeito. Né? Legal. Sai a autorização, adivinha como? Publicidade. O negócio que era para eu pagar R$1.000, eu paguei R$20.000 de autorização. E aí, cara, paguei. Vou fazer o quê? Como é que fala pro GNT? Não vai ter não, porque... Exato. Então, numa dessa, eu boto uma produtora no meu lugar, qual é a segurança que eu tenho que ela fez certo ou não e que eu perdi esses R$19.000, né? E se ela tomaria a mesma decisão que você? E se ela tomaria a mesma decisão? De repente ela poderia falar assim, não pago 20 mil de jeito nenhum. Volta todo mundo, né? Volta todo mundo. E aí, volta todo mundo é muito mais caro, né? Então, tem uma coisa ali que é difícil. Então, eu tenho dificuldade de terceirizar pré-produção. Né? Acho que todo mundo vai se entender que é logagem, né? Logagem é difícil? Depende. Eu digo que depende. Você concorda que logagem dá para todo mundo aprender a logar, mas se o cara logar errado, acabou o projeto, cara. Então, assim, é muito difícil terceirizar a logagem, né? Então, tem determinadas... muita responsabilidade. É muita responsabilidade, é desproporcional. Então, às vezes, o que acontece? Eu vou terceirizar a pré-produção. Só que a pré-produção é muita responsabilidade. Não é que nem logar. Logar ainda é maior. A maior responsabilidade do projeto é logagem. Eu acho que ele passou algum perrengue, não é possível. Passou algum perrengue com o logou e perdeu o material e não sabe onde é que tá e depois acha. Cara, eu passei um perrengue só, que foi corromper a entrevista que o... Caramba, vai me faltar agora. Do UFC. Então, vai pensando aí, porque imagina o seguinte... O cara viajou pra França, gravou fulano de tal, não sei o que, depois o arquivo é corrompido. Como é que ele volta com tudo isso, com todo mundo? Cadê o dinheiro, cadê o budget? O que corrompeu pra mim foi o Zé Aldo. A entrevista que eu fiz com o Zé Aldo, depois corrompeu o arquivo e eu perdi essa entrevista e fiz o documentário sem a entrevista dele, né? Enfim, como eu tinha muitas entrevistas, acabou passando, mas era bem fundamental. Mas assim, Gustavo, assim, até mesmo pra quem tá assistindo a gente e tudo mais, tentar absorver mais um pouquinho de você. Sei que já tô até deixando o convite aqui pra uma próxima vinda, pra gente poder extrair mais coisas de você. Sempre que você quiser. Que é, assim, trazer dicas, assim, dica mesmo, no sentido literário, que é o seguinte, por exemplo, vou abrir aqui até pro canal. Tô numa virada de produzir tipos de conteúdo parecidos. Por exemplo, estou com um projeto em fase de desenvolvimento, que é sobre viagem, conhecer os municípios do estado do Rio de Janeiro. Cada episódio que vai ao ar vai ter um influenciador digital, não vai ser uma pessoa da Globo e tal, mas é um influenciador digital. Vamos falar sobre gastronomia, história do lugar, entretenimento e tudo mais. E assim, que dica você daria para mim e para todo mundo que tem vontade de fazer projetos parecidos e tudo mais,
como construir, como amarrar isso, assim, dos perrengues que você já passou, pela forma de conduzir, de precisar de um patrocinador, enfim, de direção, de pré-produção, de tudo. De dica você daria, assim, pra mim mesmo? Cara, assim, eu vou ter mais dificuldade para te dar dicas do que eu não faço ainda, né? Então, eu faço programas pro Grupo Globo, né, de maneira geral. Não que eu esteja restrito a isso, mas eu posso fazer para outras telas, não é isso. Os streams estão crescendo pra caramba e é um puta mercado para você tentar produzir, né? Então, eu vou falar basicamente de produção de conteúdo de televisão ou Sim. Produção de um conteúdo para um streaming maior, né? Eu acho que a produção de conteúdo para o YouTube, por exemplo, eu tenho pouca propriedade para falar. Uhum. É uma produção que você tem muito menos orçamento em geral, por mais que hoje as pessoas queiram qualidade de televisão no YouTube também, né? Mas assim, dentro de um passo a passo, né? Primeiro tem que ter muita seriedade com o orçamento. Você tem que ter uma previsão orçamentária bem feita. E não é um negócio simples de fazer, tá? Então, assim, por exemplo, no área do audiovisual, a Ancine, ela tem no site dela várias orientações de como você monta um orçamento. A Ancine tem uma estrutura de orçamento pronta, que já está lá, você entra no site e baixa. Ela sugere onde você gasta em cada um dos itens, já está tudo organizadinho. É muito bom. Tá? Isso. Só que as pessoas não pesquisam, não vão lá, não leem, não vejam isso, né? Então tem normativas lá que depois, se você quiser, eu te mando e você pode disponibilizar, enfim, que te orientam como você estrutura um orçamento, tá? Para que você não erre e que você não peça coisas sem sentido, entendeu? Além da regra. Outra coisa que eu fui aprendendo a cada vez fazer melhor é pesquisa da pré-produção, né? Você precisa fazer pesquisa cada vez mais aprofundada e fazer pesquisa não se limita a você entrar ali no Google, que hoje é muito mais fácil você entrar ali no Google e puxar alguma coisa. Só que você vai fazer um documentário que documenta o que todo mundo já sabe. Entendeu? Eu vou falar sobre... Agora, por exemplo, eu provavelmente vou fazer um documentário sobre o Zico, tá? O pesquisador que eu contratei, ele descobriu uma história que eu não sabia. E que eu já fui conversando com os amigos meus flamenguistas, ninguém sabia. Quando a Udinese contratou o Zico para jogar lá na Itália... Não é spoiler não, né? Pode contar. Eu vou contar, e aí é spoiler, e aí depois eu acho que vocês vão ter curiosidade de assistir depois, desculpa aqui, esbarrei, né? Mas é um spoiler. A Udinese contratou o Zico para jogar na Itália. E aí a Federação Italiana decidiu que a Udinese não poderia contratar o Zico, porque a Udinese era um time muito pequeno para o tamanho do Zico. E não ia dar conta, a cidade não ia suportar, ia ser muita gente, o estádio, etc, etc. Como flamenguista, devo concordar. E aí foi isso. A Federação Italiana proibiu a Udinese de contratar o Zico. Sabe o que o prefeito e a cidade fizeram? Um movimento separatista. Que isso? Udine é perto da Áustria, e aí eles decidiram que eles iam se separar da Itália e iam se anexar à Áustria caso a Federação Italiana não revisse a decisão. E o italiano fez um documentário sobre isso e o pesquisador achou. E no documentário tem o prefeito falando, não, a gente vai se separar, a gente vai... né, tudo isso para ter o Zico. Só para ter o Zico. E aí a Federação Italiana cedeu e aí o Zico foi contratado pela Udinese. Olha que história sensacional. Sim. Né? E eu acho que poucos torcedores, ou né, pelo menos nenhum que eu conheço, sabe dessa história do Zico. E é muito maneiro. E aí, assim, documentar o Zico tem que ter essa riqueza. Porque senão você vai fazer mais uma reportagem, não é bem um documentário, ou mais do mesmo, né? Então, ir a fundo e descobrir essas situações é muito importante, isso aparece na pesquisa, né? Então, você tem que, tendo orçamento, contratar pesquisadores profissionais, não tendo orçamento, se debruçar, mergulhar de fato em pesquisa, né? E ler bastante sobre o tema, isso leva tempo. Né? Você não produz essas coisas muito rápido, isso leva tempo, não tem jeito. Né? Então a pré-produção, o trabalho de pesquisa na pré-produção é outra dica que eu dou, que é bastante relevante. Né? Você trazer frescor, trazer conteúdo inédito não é fácil, não é simples. Sim. Outra coisa, você vai produzir para um canal, você precisa consumir aquele canal, não tem jeito. Se você não é consumidor daquele canal, passe a ser. Eu não vou produzir um conteúdo de gastronomia para o GNT se eu não assisto gastronomia no GNT, porque vai ficar ruim. Não vai ficar com a cara que o canal quer. Ah, não, mas eu vou fazer um negócio inovador. Quem diz que querem? Não é fácil.
você tem que inovar dentro da audiência. Não é simples, tá? Então, eu antes de gravar com o Felipe Bronze, eu assistia, sei lá, 20 horas de Felipe Bronze, né? Eu não ia gravar com um cara sem conhecer o produto que o cara já faz. Ele já fazia uma série de outros programas e não adianta, por mais que o meu programa não tivesse nada a ver com o que ele fazia, eu precisava entender como ele faz. Né? Você vai produzir para o Esporte Espetacular, você tem que assistir o Esporte Espetacular para entender a dinâmica que eles fazem, que a eles edição editam. do Esporte Espetacular tem que começar com um teaser. Primeiro minuto, você tem que dizer o que vai acontecer no episódio, senão você não prende audiência, a TV é aberta. Irmão. Você não vai começar com aquela imagem linda, sabe aquela imagem linda arrastada, com uma trilha assim, dando aquele clima, opa, zap, o cara já mudou de canal. Você tem que começar, ó, ritmo, aí daqui a pouco você diminui o ritmo. Então assim, só que você aprende também sendo humilde de consumir o canal, né? Você tem que consumir o canal. Você não tem que achar que você, por ser o diretor, é o cara que entende como o conteúdo tem que ir para o ar, né? Já que você vai usar um canal para ir para o ar. Enfim, então essa é uma outra coisa que eu acho importante. Equipe, né? Equipe é fundamental, cara. E assim, eu só trabalho com quem eu gosto, né? Eu tenho essa vantagem de não... eu não dependo do audiovisual para viver. Isso me dá uma vantagem que eu entendo que é diferente, né? E eu normalmente eu me preocupo demais com não só a qualidade técnica do meu profissional, que precisa ter, mas com o relacional. Cuidar do ambiente é muito importante, porque gravação é muito perrengue, né? Quem vive de audiovisual sabe o perrengue que é, o quanto que a gente trabalha sem parar. E, em geral, quando a gente não trabalha, não é porque a gente está de férias, né? É porque faltou job. Não é isso? Eu brinco no audiovisual, a gente, entre jobs, tira férias, né? Você não tira uma férias programadas, né? E quando está trabalhando, cara, é doideira. Então, como é muito estresse, muito cansaço, é muito perrengue, acho que é muito importante você ter foco no relacionamento ali. Então, assim, cara, eu sou um cara muito leve, muito... eu não gosto de set barulhento, eu não gosto de set que as pessoas gritam, eu não gosto de gente discutindo, batendo boca de qual é a melhor fotografia, eu gosto dessa coisa muito em voz baixa, muito no pé do ouvido, muito não na frente do entrevistado, não na frente do apresentador. Isso certo nível de profissionalismo, um certo nível de calma. A harmonia da equipe é muito importante, né? E confiança também. Quem está no comando é que tem que engolir sapo. Não é quem não está no comando, né? Pelo menos é a minha visão. Eu gosto muito de liderança servidora, né? Então, eu tenho que ser o cara equilibrado se eu sou o diretor do projeto, né? De mim que se espera mais, sabe? Eu acho isso bem importante, né? E eu acho bem importante o papo sempre no pé do ouvido, entendeu? E sempre um feedback depois. Eu acho que vale a pena. Ordem assim que do se dia, constrói. Ordem do dia. É fundamental. Se você está gravando viajando, você tem que, na noite anterior, sempre estar organizando as coisas com todo mundo. Como foi o dia e como vai ser o próximo. Como foi o dia e como vai ser o próximo. Nem sempre dá tempo, mas é fundamental que você faça, né? Enfim, não conte... Organização, de todas as formas possíveis, cuidar ajuda. Do cara o tempo inteiro, né? Isso é bem importante, né? Acho que é isso. Não sei se faltou aí mais alguma coisa aqui. Lógico que faltou, né? Você acha que assim, você que é um cara que já tá na área há muito tempo e tal, super consolidado, tem aí... 6 anos só. Espero ficar 60, vamos lá. Amém, se Deus quiser. Mas assim, você acha que tem espaço para mais... para produção de conteúdo desse estilo? Você acha que tem espaço para... Acho que agora o mercado vai... tá bem mais aquecido, porque você tem os streams, né? Então, eu não sei como chega no streaming, tá? Como eu tenho produzido para uma determinada área e tem funcionado, e eu tenho trabalho livre, e eu não quero ter uma produtora gigante, não é meu interesse, tá? Eu preciso que os meus projetos me deem muito prazer, e se eu começar a gerenciar todos os projetos, eu não vou poder dirigir nenhum, né? Sim. Então, mas, cara, você tem o streaming crescendo muito, e você tem a internet conseguindo, de certa forma, monetizar, né? Alguns canais, por causa do conceito da cauda longa, né? Você bota ali alguns vídeos e aquilo ali pode viver para sempre, AdSense, enfim. Alguns canais conseguem produzir ali. Eu vejo o mercado aquecido demais para 23, espero, né? É a promessa, né?
principalmente pela mudança da política, Sim, que eu sim. acho que vai facilitar. E vejo isso, sim, eu vejo com bons olhos a perspectiva de mercado que está por vir aí. Então você acredita que 2023 e daqui para frente você acha que vai ter oportunidade, espaço para muita gente poder fazer, seja um programa de televisão para streaming, para TV aberta, fechada, você acredita então que tem espaço? Acredito. O orçamento de TV tem diminuído, mas em contrapartida você tem muito mais opção. Via streaming. Para outras produtoras e tudo mais. Sim. É como eu vejo. Não dá para o mercado piorar, né? Depois de tudo que o mercado viveu com pandemia e mudança de governo. Eu não vejo o mercado piorando, o mercado da cultura, do audiovisual, piorando com a situação atual, que a gente foi saindo cada vez mais, né, da crise econômica. Quer dizer, cada vez mais da crise econômica, não. Isso ainda vai ser lento. Né? Mas a gente já não tem mais a pandemia, que foi algo que paralisou a gente. E assim, pode ser que não aconteça, né? Mas a minha esperança é que a gente vai ter um mercado mais aquecido daqui para frente. A gente falou muito aqui você falou muito aqui sobre Ancine, que é uma fonte muito rica para a gente poder extrair informações e tudo mais. Então você acredita que nessa parte legislativa, nessa parte de busca de informações, de viabilizar projetos, viabilizar até, né, fonte de patrocinar algum tipo de projeto. Então você acha que lá é o caminho, né, legislativo, vamos dizer assim, para a gente aprender mais e extrair mais? Então, a fonte, para você entender como funciona a lei de audiovisual, ela é simples. Entrar no site da Ancine. Tá? Agora eu não sei de cabeça, é ancine.gov.br, mas qualquer Google você acha isso. O site da Ancine tem toda a lei de incentivo, a lei do audiovisual, você tem o artigo 1º-A, o artigo 3º-A, o fundo setorial, e existe uma fonte de recurso público que não é simples, que é o 3A, que depende das televisões, e o 1A, que depende da iniciativa privada. E existe uma outra fonte de recursos da Ancine, que é o fundo setorial. E aí, no fundo setorial, você tem uma série de editais diferentes. E aí tem que sentar lá e mergulhar, porque de tempo em tempo sai edital. Tem edital para pesquisa, tem edital para pré-produção, você tem edital para produção de fato. Você tem alguns editais que você precisa de um licenciamento com a TV, então é mais difícil costurar. Mas ali você tem uma série de opções que, se você quer trabalhar com audiovisual, você tem que fazer o dever de casa de ir lá estudar. Sim. Entendeu? Foi um dever de casa que eu fiz, que eu vejo que pouca gente faz, mas que tem que fazer. Você tem que entender da lei. Vou fazer. Né? Tem que entender da lei. Né? E aí você vai ver que é empolgante. O fundo setorial tem bastante recurso. Tá? Tem bastante recurso. É porque são editais difíceis, são editais lentos, como o dinheiro público tem que ser lento. Né? A galera muitas vezes critica, mas o dinheiro público ele tem que ser lento. Porque se não for lento, você não controla bem. Tá? Então não tem jeito. E aí os editais, muitas vezes, se você começa o edital hoje, para daqui a 2 anos conseguir o recurso para produzir. Mas tem bastante. E eu vejo que, de novo, a perspectiva para 2023 é o fundo setorial voltar a ser ativo. Tá? Pegar dinheiro com patrocinador, dinheiro direto, eu já acho mais complicado, mas tem os editais também de empresas grandes que você se inscreve para conseguir, tem lei de incentivo municipal, tem lei de incentivo estadual, essas eu cheguei uma vez a trabalhar com a lei do ISS aqui no Rio, eu acabei não conseguindo captar, mas eu escrevi projetos, então assim, tem bastante coisa, porque infelizmente né, é assim no mundo todo, né? O cinema, a cultura, normalmente é bancado com incentivo público, né? É difícil se pagar que nem Hollywood, né? Não é fácil, é bem diferente. Mas assim, é assim quase que no mundo todo, né? Não é a iniciativa privada que banca a produção cultural. Né? A produção cultural, em geral, é bancada por dinheiro público, né? Fica o aprendizado aí pra galera. Já sabe aí, ó, entra no site, todo mundo aí. Sim, vai lá, tem tudo lá. Eu sou fã da Ancine, cara. Na boa, sou fã da Ancine. Vou virar um fã agora, depois dessa aula toda. Cara, deve estar já com nem sei quantas horas de podcast. Você que tá aí, já deixa o like, comentário aqui de dúvidas, que eu vou passar todas as dúvidas pra esse cara aqui depois. Vai responder um a um, tá se comprometendo aqui a tirar essas dúvidas. Tirar essas dúvidas. Enfim, se inscreve no canal, cara, assim, não sei nem como agradecer, um monte de gente aqui atrás da câmera, quase batendo palma. Obrigado pra caramba pela participação, de verdade mesmo, é um cara que eu respeito muito, que eu tenho muito como referência, absurdo, assim, desde lá atrás, quando eu conheci, tirei a primeira dúvida, falei, cara, esse cara aqui aponta lá, como faço pra chegar
próximo disso aqui. E assim, continua sendo muito, muito isso, assim, te admiro muito mesmo. Obrigado mesmo pela participação, de verdade. Espero muito que você volte aqui várias vezes, pra todo mundo conseguir, depois dos comentários, das dicas, enfim, dar um outro direcionamento também pra gente, enfim, abstrair alguma coisa de você. E é isso, obrigado mesmo, de coração. Valeu, espero que você volte mais vezes eu aqui. te agradeço, tem muito projeto aí pra gente bater quando papo quiser. em 2023. Já falou uns 5 aqui, que a gente quer saber todos eles aí na íntegra. Beleza, eu volto aqui. Assim, Obrigado começar mesmo. a produzir. Valeu. Valeu, galera.